Salmo 37, hoje vamos estudar mais um princípio que está presente aí nas Escrituras Sagradas no versículo 8. Mas vamos ler até o versículo 8. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Vamos todos no versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Eu quero dividir esse texto em duas palavras. A de hoje, deixa a ira, abandona o furor, e na semana que vem, não te impacientes, porque certamente isso vai acabar mal na sua vida. Deixa eu falar um pouquinho sobre a questão da ira, de deixar a ira, abandonar o furor. Eu não sei quantos aqui, pelo menos na minha época, era muito conhecido, né? E talvez um dos textos mais conhecidos da literatura mundial é Branca de Neve e os Sete Anões. Essa história era muito contada numa época em que não havia muitos recursos audiovisuais. Ela era muito contada nas escolas e creio que até hoje deve estar sendo contada por aí. Mas havia um dos personagens muito interessante ali entre os Sete Anões, era o Zangado. Lembra do Zangado? O Zangado tinha uma atitude interessante. Tudo na vida do Zangado era com bronca. Ele brigava com todo mundo. Qualquer coisa irritava o Zangado. O Zangado deixava todo mundo mal-humorado e às vezes ele não conseguia deixar todo mundo mal-humorado, mas ele continuava mal-humorado assim mesmo, saía da roda e ia embora, porque ele era o Zangado. Eu não sei se vocês têm exatamente a sensação daquilo que sempre tem sido dito, que a fábula imita a realidade. Mas já viram pessoas que tratam as coisas da vida sempre com bronca? Pense em alguns personagens interessantes. Imagine você, mulheres rabugentas. A Bíblia fala que a mulher rixosa e intrigante, né? É melhor me ver no canto do eirado do que com a mulher rixosa e intrigante. Aquela mulher picuinha que está o tempo todo enfiando o dedo onde não deve, falando, reclamando da vida. Rabugice é um problema sério. Mas existem também os homens enfesados. Aliás, um termo muito propício, não? Homens enfesados. Você parou para pensar na raiz dessa palavra enfesado? É isso mesmo. Parece que a coisa não vai bem para esse homem, né? Ele é o enfesado. Mas tem mais. Adolescentes mal-humorados. Já viram aquele adolescente mal-humorado? Meninas que adoram dar piti, né? Qualquer coisinha, alguma coisa desagradou, dá um piti danado. E os garotos emburrados. Outro termo muito específico, né? É um burro dentro dele, bicudão assim, fica, né? Bota uma tromba na cara, não conversa, não dialoga. Não é duro conviver com pessoas assim? Não é duro viver com gente que estraga o ambiente onde está por causa do seu mau humor e deixa todo mundo sobressaltado porque ninguém sabe que tipo de atitude o Zangado vai ter. Esse é o sexto princípio que a Bíblia Sagrada nos fala aqui. A Bíblia nos fala aqui para a gente deixar a ira, para a gente abandonar o furor. A Bíblia nos fala que muitos de nós temos a mania de reagir na vida com bronca, e o foco aqui é ira, e a recomendação da palavra de Deus é: deixa isso de lado, abandona o furor. Princípios então são dados para Deus para a gente poder se orientar. Uma pessoa irada, ela tem um temperamento muito agressivo, ela se torna muito exigente com os outros, ela torna-se perfeccionista com ela e com os outros, e passa a lidar com a vida e com a existência em forma de bronca, através da agressividade. Pessoas assim acreditam que a vida é dura, é repleta de embates e lutas, e portanto nós devemos lutar, e por causa disso se torna rígida, se torna legalista, se torna inflexível nas suas posturas. Seus relacionamentos familiares são construídos na base da bronca,
O tempo todo dando bronca, dá bronca em filho, dá bronca em mãe, dá bronca em pai, dá bronca nele mesmo, dá bronca em todo mundo. Ele não consegue delegar tarefas, porque ninguém consegue fazer tão bem como ele faz. Se ele contrata alguém para a obra da casa dele, vai passar 6 equipes de trabalho, porque durante essa construção que vai levar 6 dias, ele vai demitir os 6, e cada dia ele demite um. É gente que lida com a vida assim, construiu a vida, acha que a vida é assim. Agora é bom lembrar que enquanto a soberba nos despoja o homem de Deus, e a inveja separa a gente dos homens, dos demais homens, a ira despoja a gente da gente mesmo. A ira faz a gente perder o controle do nosso próprio ser. O irado tem raiva de Deus, a quem acusa de repartir injustamente seus bens. Lembra e pode ser justo, pode ser uma pessoa muito certinha. Lembra do filho pródigo que ficou em casa? Porque tem um pródigo que vai, o pródigo que fica. Ele é um justo amargurado, ele é irado o tempo todinho, ele tem raiva do pai, ele fica zangado com Deus. O justo também, essa pessoa irada também, ela tem raiva de si mesma, porque ela não consegue entender o bem que ela tem, ela não consegue entender a alegria que ela tem, ela não consegue entender que apesar dos defeitos e limitações que ela possui, Deus a ama assim mesmo. E obviamente, nem preciso dizer que o iracundo, ele vai sempre se relacionar de forma muito pobre, porque se há uma coisa que eu, agora beirando os 50 anos, não quero mais viver, é com gente mal-humorada. Me dê licença, gente, me dê licença, é um desabafo, mas eu tenho que fazer. Eu não aguento mais viver com gente cheia de picuinha. Eu estou correndo as léguas, sabe por quê? Porque eu descobri o seguinte: eu não sou espírita. O espírita diz que vai ter uma vida para reencarnar depois, se você morrer, você vai reencarnar, você tem muitas chances de acertar e errar. Mas a Bíblia não diz isso, portanto nós não cremos nisso. Isso é contrário ao que a palavra de Deus ensina. A Bíblia diz que nós temos uma vida só. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você acha que eu tenho a minha vida para ficar gastando com gente mal-humorada? Estou fora. Eu tenho mais o que fazer na minha vida do que andar com gente amargurada. Eu não aguento mais isso. Eu estou ficando até impaciente com esse tipo de atitude. Gente que acha que tem que jogar toda a raiva em você. Gente que transfere culpas para você e você fica louco com aquele negócio. E se você é codependente, está enrolado. Porque você acha que de fato você é responsável por toda a amargura que ele está sofrendo. E você se sente culpado porque ele é mau consigo próprio. O que a Bíblia está falando aqui? Deixa a ira, abandona o furor. A ira é chamada na espiritualidade clássica da igreja cristã, ela é chamada um dos 7 pecados capitais. Um dos 7 pecados capitais que você tem na sua vida é ira. Por quê? Por que a ira ocupa um lugar tão importante na espiritualidade clássica? Deixa eu dizer algumas coisas. Primeiro, gente, porque a ira, ela não é o problema. A ira é sintoma. A ira é alguma coisa que brota, evidenciando que alguma coisa está muito errada com o seu coração. Nós temos a tendência de tratar a vida em forma de comportamento. Nós achamos que o problema é comportamento. Não. O problema seu não é o seu comportamento. Sabe por que você é rabugento? Porque tua alma é rabugenta. Sabe por que você está enfesado? Bem, aí é outra história, eu não vou dizer. Mas é bom lembrar, meus queridos, que o problema seu é do seu coração. Quando você não resolve os problemas do seu coração, os seus dilemas, você começa a jogar isso em sintomas. Pense, por exemplo, numa criança birrenta, irada. Já viram? Certamente já viram. Aí dá piti, aí esperneia, chora. O que aconteceu com ela? Há alguma coisa no coração dela que ela não sabe resolver muito bem. Então o que acontece? Ela resolve dar piti. É muito feio piti em criança, mas é horroroso piti em gente velha. É horroroso. Se há uma coisa que descaracteriza, desautoriza, enfraquece você ou qualquer pessoa, é essa atitude de lidar com a vida sempre com raiva.